Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nabili, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui sobre os ciclos de mercado, tá bom? Vou mostrar para vocês como que eles funcionam e como que você pode tirar vantagem desses ciclos na prática. Tanto para você que está começando a investir agora, tanto para você que já é investidor mais experiente, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como esses ciclos de mercado funcionam na prática e como que você pode utilizá-los ao seu favor. Então vamos lá conferir o vídeo que tá bem legal. Só não se esquece de curtir, compartilhar, comenta e se inscreve no canal para fortalecer. Então, se você ficou com dúvida, acho muito difícil, né, entender sobre ciclos de mercado, não se preocupe, gente, que nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo detalhadamente para vocês. Vocês vão conseguir entender. Isso não é um bicho de sete cabeças e todo mundo vai conseguir compreender isso, vai conseguir tirar vantagem dos ciclos de mercado, porque é nesses ciclos que geralmente os bons investidores aí conseguem grandes oportunidades e assim alavancar demais, né, os seus patrimônios. Então, gente, os ciclos de mercado eles se dividem em alguns setores e eu vou mostrar para vocês um por um e vou especificar todos aqui para vocês poderem entender. Vamos começar primeiro pelos ciclos econômicos, tá bom? Que são os movimentos da economia, né? Como um todo, que se divide em 4 fases principais, tá bom? Então vamos começar pela primeira, que é a fase de expansão, ok? A economia, gente, ela tá crescendo, né? Então, na fase de expansão, geralmente há um aumento do PIB, né? Um consumo mais em alta, tá bom? E os investimentos aí fluindo, né? E a baixa também taxa de desemprego. Então, nessa fase de ciclo econômico de expansão, geralmente a economia vai muito bem, né? Como eu falei aqui para vocês, a economia vai bem, o PIB vai bem, os investimentos vão muito bem, né? E também a taxa de desemprego geralmente é bem baixa. Então, essa é uma fase econômica muito boa aí para qualquer país, né? E para qualquer governo, né? Que opere em relação à moeda e à economia também. Essa fase costuma ser muito boa aí, tanto para a população quanto para os governos também. Segunda fase, gente, a fase de pico, ok? O que é a fase de pico? É um ponto, gente, mais alto de expansão, tá bom, gente? Onde o crescimento começa a desacelerar, tá? Então, muitas vezes os preços estão inflacionados. Lembra que eu falei da fase de expansão anterior? Então, a fase de expansão, ela é seguida por uma fase de pico, geralmente, tá? Então, quando há fase de expansão, como eu disse, a economia está muito boa, então as pessoas compram muito, o mercado está aquecido, então geralmente a economia, ela dá aquele salto, chega lá no pico, e quando ela chega no pico, ela vai começar a desacelerar para ir para o próximo passo que eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas geralmente quando chega no pico é que as coisas começam aí a mudar os rumos da economia. Então, logo depois da fase de pico, né, gente, vem a fase de contração ou recessão, tá? Então, gente, o crescimento econômico, ele desacelera, né? Porque lembra que na fase anterior ele chegou lá no pico, então ela vem desacelerando a economia, tá? Empresas, elas reduzem a produção por conta também da baixa demanda, né, do mercado em relação às pessoas, mesmo vão diminuindo os seus consumos, tá bom? E também há um aumento aí da taxa de desemprego, diferente da fase de expansão lá que eu expliquei para vocês, tá bom, gente? Então é nesse momento que a economia começa a encolher e a gente começa a ver um ciclo de mercado diferente. Mas calma que tem ainda mais uma fase antes da gente entrar aí no mérito dos outros setores do ciclo econômico. E por último, a quarta fase aqui, gente, é a recuperação, tá? A economia, ela começa a se recuperar, né? O consumo vai aumentando de novo depois da fase anterior, que é a fase de recessão ou de contração, tá? Onde o consumo é menor e também os investimentos por conta das empresas diminuem, tá? Na fase de recuperação, o consumo aumenta, os investimentos, né, retornam ao seu ritmo anterior de expansão, entrando novamente na primeira fase que eu disse para vocês, que é a fase de expansão, tá bom? E um exemplo prático aqui que eu trago para vocês em relação a ciclos de mercado, gente, é exatamente a crise que teve da pandemia, né, gente? Então lá a gente pôde ver como foi afetado todos os mercados econômicos, como os PIBs baixaram, né? Como as taxas de juros também aumentaram e como todos os investimentos, né, em todos os setores de ativos caíram. E logo depois que a pandemia foi resolvida, vem acompanhando aí uma crescente recuperação. Ainda não está no seu nível exato, né? Porque demora-se alguns anos para que a economia se recupere, mas por enquanto
sentido global da economia, né, os países vêm se recuperando e praticamente que todos ainda com dificuldades, mas melhorando a sua economia dia a dia, tá bom? Os ciclos do mercado financeiro, eles refletem muito o comportamento, tá, dos investidores e também o desempenho dos ativos financeiros, tá? Eles se dividem em duas categorias também, uma que se chama bull market, tá? Você já deve ter ouvido falar, se investe há mais tempo, bull market, tá? Que é o mercado de alta. Então é quando, né, os preços dos ativos estão subindo de forma consistente, né, como uma escadinha assim, impulsionado pelo otimismo dos investidores muitas vezes, tá? E pelo bom desempenho da economia também. Esse tipo, né, de movimento do mercado se chama bull market, tá? Então é um mercado bem otimista, com uma economia boa e fortalecida, tá bom? Agora vamos falar do bear market, tá, gente? Que é o mercado de baixa. Ele é o oposto, tá? Quando os preços caem, por exemplo, de forma mais generalizada, devido ao pessimismo dos investidores e também em relação a crises econômicas e incertezas fiscais também se classificam nesse bear market, tá? Que é exatamente agora o cenário que nós estamos vivendo de ciclo econômico aí no Brasil. E a gente consegue ver, gente, que esses ciclos, né, eles são fortemente influenciados por emoções dos próprios investidores, tá bom? Como euforia de mercado e o medo também, tá? Isso muitas vezes leva ao efeito manada, que muita gente já deve ter ouvido falar, não é mesmo? Onde muitas pessoas compram na alta e acabam vendendo na baixa, tá? O que pode reforçar aí muitos movimentos no mercado, que é o que, por exemplo, agora está acontecendo com o Bitcoin, né? Hoje todo mundo fala muito bem do Bitcoin, ninguém quer ficar fora do Bitcoin, então muita gente comprando Bitcoin aí nas máximas históricas, né? E amanhã depois, se o Bitcoin aí vier cair por algum motivo, tá? Muita gente vai acabar vendendo na baixa e assumindo prejuízo, porque se a gente for olhar para um histórico não muito longe, né, do Bitcoin, a gente vê que lá atrás o pessoal falava super mal do Bitcoin, até uma das quedas que ele teve aí bem brusca, muita gente que eu conheço mesmo vendeu o Bitcoin falando que era uma grande porcaria e ninguém queria, e agora todo mundo aí muito ansioso para não ficar fora, né, desse mercado de alta. Então por isso que a gente tem que estudar bastante como investidor, tomar muito cuidado para não ir pelo efeito manada, que também é o que está acontecendo agora com os fundos imobiliários. Por conta dos fundos imobiliários estarem caindo, muita gente já saiu fora, muita gente fala que é porcaria, né? E aí acaba gerando um efeito que muitas pessoas acabam saindo junto, tá? Então é por isso que os fundos imobiliários também estão com uma grande queda. Os investidores acabam vendendo para migrar para a renda fixa, que está pagando mais, e a outra boa parte das pessoas que está pessimista com esse tipo de ativo também acaba saindo. Então você junta esses dois fatores juntos e é o que causa aí essa baita desvalorização, e também por conta da alta da taxa Selic, que também acaba impactando bastante esse tipo de ativo. Mas só aqui a gente já consegue ver aí grandes ciclos de mercado nesses dois exemplos que eu dei aqui para vocês. Agora vamos entender um pouco sobre ciclos setoriais, tá bom? Os ciclos setoriais, gente, eles mostram aí, né, como diferentes setores da economia, tá, se comportam em diferentes momentos de ciclos econômicos, tá? Isso também acontece. Alguns setores são mais sensíveis a mudanças, tá, econômicas, e outros são mais resilientes, tá? E aqui a gente tem os setores cíclicos, tá? Que o nome já sugere que esses setores, tá, gente, eles dependem fortemente, tá, de um ciclo econômico. E exemplos que eu posso dar para vocês de empresas que são cíclicas são empresas da construção civil, por exemplo, né, automóveis, bens de consumo duráveis, tá? Eles costumam, né, prosperar bastante aí nas fases de expansão dos ciclos econômicos que eu falei para vocês aqui mais atrás no vídeo, tá? Mas eles sofrem bastante nos ciclos de recessões. Por isso, quando você for investir, tome muito cuidado ao investir em empresas cíclicas, tá? Costumam ser bastante afetadas por esses tipos de ciclos. Lembrando, gente, que ciclos econômicos se repetem e acontecem o tempo todo, tá? Então, não é porque hoje o Brasil está vivendo uma fase difícil na forma econômica que ele sempre vai ficar dessa forma, até porque não é sustentável, né? Então, sempre depois de um ciclo de baixa, de recessão, de contração, como eu mostrei para vocês, vem o ciclo de alta também. E nós temos também os setores defensivos, tá? Esses são setores que não são tão afetados pelas crises, tá? Porque eles oferecem produtos e serviços essenciais. E isso vocês já sabem aí basicamente o que é, né? Energia, saneamento,
bancos, seguradoras, tá bom, gente? Esses setores são um pouco mais resilientes para quem quer investir nesses setores, tá? E também temos setores aí que não são tão amigáveis para os investidores, mas que resistem bem também a ciclos econômicos, que são setores de alimentação e saúde, tá, gente? Até porque mesmo nas crises as pessoas não deixam de se alimentar, mas geralmente essas empresas aí as pessoas costumam não investir tanto, apesar dos fundos imobiliários alugarem boa parte, né, das suas locações para mercados, né, e atacadões, e enfim, gente. Então, eu só tô dando um panorama aqui bem geral e bem amplo para que vocês possam entender quais setores sofrem menos, né, e quais sofrem mais em relação a consumo e também na classificações de investimentos. E por último, nós temos que falar aqui também dos setores, tá, de crescimento, que são setores como tecnologia, que eles podem sim se destacar mesmo em momentos de contração, tá, gente? Depende muito do momento de inovação, né, dessas empresas e da demanda pelos seus produtos. Então, geralmente, as empresas de tecnologia têm se mostrado bastante resilientes diante das crises. Eu não sei se isso é uma atividade, né, isolada, né, das empresas, ou se isso vai se perdurar aí por longos anos, tá? Mas a gente consegue ver que realmente essas empresas conseguem trazer bons índices, tá? De lucratividade mesmo diante das crises. Até porque a internet também está se tornando algo praticamente, né, que de utilidade pública, né, gente? Mas ninguém aí fica sem internet. Eu me lembro quando aqui em Orlando, ano passado, teve o furacão e a gente ficou alguns dias sem energia. As pessoas iam para o carro carregar os seus celulares no carregador do carro, né, para ter internet para poder falar com outras pessoas, porque a questão hoje de internet, ela não é somente, né, para acessar redes sociais e tal. Muita gente trabalha pela internet, precisa falar com os parentes. Então, hoje em dia, ficar sem acesso à internet, acho que é algo quase que impensável. Então, provavelmente esse deve ser um setor aí que deve mostrar bastante resiliência mesmo diante de todos os ciclos econômicos. Então, gente, esses três ciclos aqui econômicos, financeiros e setoriais, tá, que eu mostrei para vocês, eles servem para a gente entender que eles estão conectados, tá? E eles se influenciam um com os outros, tá? Compreender como eles funcionam e podem ajudar você a ajustar, né, a sua estratégia aí de investimentos e identificar oportunidades dependendo do ciclo e do momento de mercado é muito importante para todo investidor. E como identificar na prática, né, os ciclos de mercado? Gente, é muito fácil, você não precisa ser nenhum especialista para entender isso. É só analisar alguns indicadores. A gente começa pelo primeiro indicador aqui, o indicador econômico, tá? Então você pode analisar PIB, tá? A inflação, taxa de juros e também a taxa de desemprego. Muitos desses índices eu trago aqui nos vídeos, principalmente nos vídeos de aporte. Eu sempre estou falando com vocês sobre esses dados, tá bom? Mas você consegue achar aí facilmente na internet, não é uma busca difícil, não são números difíceis para você entender também, tá? Você pode analisar também o sentimento de mercado, tá, gente? Então, otimismo excessivo geralmente sinaliza um pico, tá? Enquanto o pessimismo extremo indica um fundo, tá bom, gente? E por último, você pode fazer também de forma básica a valuation, tá, dos ativos. Então, se os preços estão muito acima ou muito abaixo do valor justo, isso pode indicar uma inversão de ciclo, tá, gente? Então, não é tão difícil analisar esses dados aqui e por aqui você já consegue ter aí uma noção, né, de que tipo de ciclo econômico no momento a gente está vivendo. E na prática, como que os ciclos econômicos impactam você, investidores, tá, gente? E por isso que eu quis trazer esse vídeo um pouco mais técnico aqui para que vocês possam aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferece em cada ciclo econômico, porque todos os ciclos sim oferecem oportunidades de mercado, tá bom, gente? Começar primeiro pela renda variável, tá? Altas e baixas podem parecer muito assustadoras, mas elas são extremamente normais. Então, para você que já tem renda variável, desculpa, ou está entrando na renda variável, tenha consciência, né, de que sim há oscilações enormes, tá, de mercado em relação aos preços adquiridos por você. Então, pode ser que você tenha comprado uma ação, por exemplo, a R$ 10 e hoje ela esteja valendo 5. Se você realmente estudou sobre esse produto e você conhece, com certeza você não vai se assustar com as quedas. Se você entender sobre o ciclo de mercado, você vai entender que o que está acontecendo, na verdade, se essa empresa não perdeu fundamento, é nada mais, nada menos que esse ciclo econômico, que você só tem que esperar e ter paciência que o ciclo vai se inverter em determinado momento. Isso pode demorar meses ou anos, ok?
Mas se você sabe a empresa que você comprou, você sabe que isso é um efeito, né, macroeconômico, então não depende do seu ativo em si e que é só você esperar e aproveitar as oportunidades para comprar na baixa, né, que é o que todo investidor aí espera, para que depois então você possa aproveitar os momentos de alta com a valorização daquilo que você comprou com um preço bem mais baixo. E na renda fixa, gente, os ciclos, né, de alta de juros, eles tornam os títulos muito mais atrativos, que é o que está acontecendo agora, né, na renda fixa aí no Brasil. Mas as pessoas que compraram renda fixa há 3 anos atrás, por exemplo, devem estar amargando algum tipo de prejuízo bem grande, né, por conta das taxas hoje estarem muito maiores. Mas se a pessoa tem consciência daquilo que ela comprou, é só ela aguardar, né, o vencimento do contrato desse título que ela vai ter aquela rentabilidade que foi acordado quando ela comprou o título, ou simplesmente, gente, ela continua comprando os títulos agora com um maior valor e assim fazendo com que o título seja um pouco mais atrativo também. O que não vale é a pessoa comprar o título, se desesperar e vender, que ela vai perder na marcação a mercado, ok, gente? Porque hoje o título de 3 anos atrás está bem desvalorizado por conta das taxas altas que estão sendo oferecidas pelo mercado hoje, tá certo? Mas se a pessoa hoje optar por comprar títulos públicos, né, de renda fixa, nessas altas históricas que estão provavelmente daqui a alguns anos, quando o ciclo de mercado se inverter, ela vai conseguir ganhar um bom lucro na marcação a mercado vendendo esses títulos com bons preços também. E nos fundos imobiliários, tá, gente? Os ciclos econômicos afetam bastante a demanda pelos imóveis, tá? Então, consequentemente, alguns fundos imobiliários também podem ter aí algum tipo de consequência nos seus dividendos, tá? Mas não é bem isso que a gente está vendo no momento. Muitos fundos imobiliários aí, por conta, né, de toda essa questão de ciclo econômico, estão oferecendo aí, por conta das taxas de juros, quase até 1%. Tem FIIs de tijolo aí quase pagando 1%. Então, realmente, vale a pena você entender sobre o ciclo de mercado para você poder aproveitar todas essas oportunidades. Então, quais estratégias você pode utilizar, né, para aproveitar esses ciclos de mercado? Gente, aqui eu vou passar para vocês algumas estratégias aí para vocês poderem utilizar esses ciclos ao seu favor, tá bom? Pensa no longo prazo, tá, gente? Ciclos não, eles vêm e vão o tempo todo, tá? Mas no longo prazo, o mercado ele tende sempre a subir, a se valorizar, tá, gente? Segundo, gente, diversifique a sua carteira, tá bom? Setores diferentes reagem também de maneiras distintas aos ciclos econômicos. Então, se você tiver uma carteira diversificada, geralmente algum, né, daquelas classes de ativos seu vai estar valorizado, então elas acabam dando uma segurada na carteira, né, em determinados ativos que estão perdendo valor, então uma acaba compensando a outra, tá? Evite decisões emocionais, tá? Então comprar no pico e vender no fundo, gente, é um dos maiores erros que os investidores podem cometer. Assim você está dilacerando o seu patrimônio. Em vez de você juntar dinheiro, você está dissipando o seu dinheiro e dando o seu dinheiro para o mercado. Então não é uma estratégia inteligente de forma nenhuma, tá? E acompanhe os indicadores, tá, gente? Use os dados econômicos para entender qual parte do ciclo nós estamos. Se você conseguir, como investidor, identificar qual ciclo de mercado nós estamos, você vai conseguir tirar bastante vantagem. Como eu já disse, não é difícil, gente. É uma informação super básica, de graça, que todo mundo consegue ter acesso. E o que a gente pode aprender, afinal das contas, com os ciclos econômicos? Gente, os ciclos de mercado, eles não são algo que nós podemos controlar, tá bom, gente? Mas a gente pode aprender muito com eles, tá? Saber que eles existem, né? E entender como que eles funcionam vai ajudar você a tomar decisões, né, muito mais inteligentes. Então, quanto mais informação você tiver, né, você vai evitar cometer erros comuns, tá? Como entrar no mercado no momento errado, como eu disse para vocês, entrar no mercado no momento de alta e depois vender em um momento de baixa, tá? Então é extremamente importante, é uma lição riquíssima que muita gente ignora, mas que faz a diferença para o investidor no longo prazo, com certeza. Então, gente, dominar os ciclos de mercado é uma das habilidades mais importantes aí para qualquer investidor, tá? Então, com paciência, tá? Estudo e estratégias
três pontos, tá? Um anda interligado com o outro, tá? Você pode transformar as oscilações de mercado em grandes oportunidades. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui toda semana e me responde aí nos comentários se você já identificou qual ciclo de mercado atual nós estamos vivendo. Vou adorar responder vocês. A gente se vê até o próximo vídeo, gente. Tchau!